Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Nós estamos recebendo hoje a vereadora Edna Castro. Ela é da cidade de Guaratuba, formada em Gestão e Empreendedorismo pela Universidade Federal do Paraná. Ela mora em Guaratuba há 23 anos, é corretora de imóveis, empresária no ramo imobiliário há mais de 20 anos, está no seu primeiro mandato como vereadora. Sempre envolvida com a comunidade, fazendo parte da Associação Comercial, como diretora do Conselho da Mulher, Associação de Corretores de Imóveis de Guaratuba, como diretora, participou da diretoria do Recanto Paulo VI e da Cacileste. Vereadora, então eu passo a palavra para você, seja bem-vinda. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite, também obrigada pela iniciativa. Olhar o legislativo com outros olhos, né? Participar nessa construção de modificação, que vai modificar, né, o papel do legislativo na construção de cidades inteligentes. Eu notei que os vereadores convidados, as pessoas envolvidas que foram convidadas, são pessoas da região metropolitana de Curitiba e litoral. Eu sempre falo que penso até que seja pela formação. Como estudei aqui em Matinhos, na Universidade Federal, me formei aqui, então a gente acaba pegando o gosto de falar de território. Não sei se vocês já perceberam que os formandos da UFPR Litoral, quando vai falar, ele não fala só da sua cidade, ele fala da região. Hoje nós somos 7 municípios. Tudo e todo modificação nessa região tem que ter a participação desses 7 municípios. Eu sempre falo também que para desenvolver o litoral não é possível apenas uma cidade. Quando nós vamos falar do município de Guaratuba, na verdade a gente tem que envolver os outros municípios também. Então hoje nós somos o quê? 212 milhões de brasileiros, 5.570 cidades. Quando a gente vem para o litoral, 7 municípios. Quantos representantes estaduais nós temos? Então, essas perguntas que a gente faz é no sentido de fazer com que as pessoas comecem a pensar no todo. Eu estava conversando com o presidente Mário, o vereador Mário, que é presidente dessa casa há pouco, e a Nívia, e eu comentei com eles. Estamos, a região do litoral do Paraná, no meio de quantos portos? Em menos de 200 quilômetros, 250 quilômetros. 5 portos. Itajaí, São Francisco do Sul, Itapoá, Paranaguá e Antonina. E o que esses portos poderiam e pode trazer de desenvolvimento? Vamos separar a palavra crescimento, de desenvolvimento. Porque ainda que os nossos jovens saem tanto do litoral para trabalhar? Se vocês notarem, Itapoá e Garuva, aqui perto de Guaratuba, ali virou um setor industrial de logística. Barracões, cargas secas. Você não vê uma sujeira na estrada, você não vê uma confusão na estrada, porque eles desenvolvem o local. Quando chega no Paraná, para. É só Santa Catarina. Então, é essa forma de mudança de pensamento que a Universidade Federal, juntamente com as universidades de Paranaguá, de Pontal, vem trazendo para nós de conhecimento territorial. E é onde o papel do legislativo vem muito forte. Eu sou da área do setor produtivo. Então, a gente, quando está lá no nosso comércio, quando a gente está lá na associação comercial, quando estamos lá na associação de corretores, quando estamos no terceiro setor, a gente vai lá e faz.
Não é assim? Ah, tem uma coisa, tem uma decisão para tomar, vai lá e decide, vai lá e executa. Quando a gente chega no legislativo, muda toda a cabeça, toda a forma de pensar. Você tem que fazer a lei e alguém executar. Mas o executivo também só pode fazer aquilo que está na lei. Então, é esses conhecimentos que a gente vai passando para as pessoas também. Construir a cidade que vivemos é pensar assim, para onde que a gente quer ir? Esses 7 municípios do litoral paranaense, o que precisa ser melhorado? Qual a cidade que nós vivemos? E é onde o legislativo entra. Porque ele tem que antecipar nas leis para que essas sejam executadas. Senão o executivo pode até ter vontade, mas se elas não existirem, se não passar pelo legislativo, não vai ter condições de buscar dinheiro, de fazer com que isso aconteça. Então, o legislativo é muito importante na construção de cidades inteligentes. E daí, quando a gente vai falar em o papel de cidades inteligentes, eu já tinha participado de alguns cursos online sobre cidades inteligentes. Quando veio o convite para estar nessa casa falando sobre isso, gente, vocês não imaginam a felicidade que eu fiquei. Porque ainda vendo os convidados de cidade, cada um de um local, faz com que, assim, são pontos pequenos que fazem diferença. Quer dizer, isso já está sendo conversado. Cidades inteligentes. Na verdade, se formos traduzir por português simples, é fazer o ambiente que a gente vive com mais qualidade. E hoje, se a gente for pegar exemplos do nosso dia a dia, seria mais fácil a gente dizer o que não dá certo, né? Começa com o nosso dia a dia, no nosso dia a dia, calçadas não próprias para a gente andar, nem a pé. Imagina um cadeirante. Então, é essas cidades inteligentes que a gente tem que começar um todo pensando nisso. É de que forma fazer isso? Se comprometer com o desenvolvimento urbano através de transformação digital. Nós estamos saindo de uma pandemia, e nesse momento de pandemia a gente ficou assim, como entrar em contato com as pessoas, de que forma solicitar um serviço, de que forma buscar uma informação sem você encontrar as pessoas. Então, nós tivemos que nos adaptar ao novo de um dia para o outro. Aquilo que já vinha sendo projetado nas faculdades, nas escolas, tivemos que, de um dia para o outro, buscar, tentar fazer. Gente, olha, eu tenho 51 anos, vou fazer 51 anos. Se vocês soubessem a dificuldade que foi esse negócio de fazer vídeo, participar de reuniões, daqui a pouco o celular estava lá no teto, não estava mais em você, e você tendo que estudar, participando de audiências. Todas essas adaptações foram assim, de um dia para o outro, buscando conhecimento com os mais jovens. E nós, hoje, podemos dizer que a gente avançou bastante. É a transformação digital no nosso dia a dia. É nos fazendo ser sustentáveis com essa tecnologia. Aprender a conviver com essa mudança de um dia para o outro. Essa mudança que se fazia necessário, mas foi preciso uma doença chegar aqui e a gente começar a buscar esse conhecimento. Conhecimento que a gente até tinha, mas não colocava na prática. Então, cidades inteligentes, eu simplifico assim, como o lugar melhor para a gente viver. Tem um monte de conceitos, um conceito novo também, mas traduzindo para o dia a dia nossa, é uma cidade melhor para a gente viver, para a nossa família participar, para nós podermos conviver com outras pessoas com mais informação, com mais qualidade, principalmente qualidade.
E daí tem 4 pilares. A gente até comenta assim, parece que cidades inteligentes, você está falando de outro mundo. Não é. É a gente falar do nosso dia a dia. As cidades, na verdade, é o local onde a gente mora. É a nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade como um todo. Nós que estamos no litoral, nós teríamos que começar a vender o pacote dos 7 municípios, né? Então, quando a gente fosse olhar Guaratuba, a gente tem que olhar Guaraqueçaba. Quando a gente for olhar Antonina, tem que olhar Morretes. Sempre está falando no todo, no território todo. Então, cidades é o local. Guaratuba tem praia, Antonina não tem, mas tem Bahia. Então, esses são os nossos locais, da nossa região. A gente tem que começar a trabalhar. A Faculdade Federal trabalha bastante isso, território local. É o que nós, como região litorânea, temos que começar a pensar. Então, cidades, os 4 pilares de cidades inteligentes. Cidade, o local, onde cada um de nós estamos. Na nossa cidade, na nossa região. Humana, é colocar o ser humano dentro desse local. O indivíduo, a pessoa, essa pessoa, é esse que vale a pena. É para esse que tem que ser desenvolvido essa cidade. Com eficiência. Hoje, a gente tem que pensar mais na qualidade. Eu conversava com a Nívia agora há pouco e falava para a Nívia, aí nós estamos legislando para a nossa cidade. Não é para a cidade dos outros. Quando temos que chegar em 8, 10 meses de mandato e ter que aprender da noite para o dia o que é deixar de ser técnico e ser político, ou ser político e menos técnico, e vice-versa. Gente, é muito difícil para a gente, mas a gente tem que ter na nossa base o que é principal. A cidade que nós estamos legislando é a cidade que os filhos da gente moram. É onde nós moramos. E nós vamos continuar aqui quando deixarmos de sermos vereadores. Então, uma lei é para a vida inteira. Uma lei modifica a vida de quantas pessoas? Eu vejo, às vezes, tarjas assim, o político não trabalha. O político ganha muito pelo pouco que faz. Uma lei transforma a vida de todas as pessoas na cidade. Eu concordo que muitos dos vereadores não têm se lembrado disso. Mas a vida das pessoas, do indivíduo, a eficiência dessas leis passa pelas nossas mãos. Então, quando nós estamos lá votando sim, não, a gente tem que pensar quem está por trás daquele papel ali. Quantas pessoas vão receber qualidade, eficiência ou não com aquele projeto de lei. Não esquecendo que a gente mora ali, os filhos da gente moram ali, e é ali que nós vamos permanecer quando a gente deixar de ser vereador. E sustentável. Eu comento assim sempre na parte de sustentabilidade. Em toda questão, se aquilo que você está fazendo, você se sustenta com isso, aquilo te leva a se manter naquele local, e é isso que nós no litoral, é isso que nós, cada um na nossa cidade, deve buscar pensar. Fazer um litoral sustentável, tá? E agora os mercados, né? Quem são os agentes para executar essa cidade inteligente? O governo, que daí seríamos nós, né? União, Estado, municípios e mais o Distrito Federal. De que forma cada um no seu espaço. O executivo traz projetos. Nós, do legislativo, vamos dizer, senhor prefeito, tem aqui uma vírgula aqui que está fora do local. Pode ser acrescida uma palavra aqui que pode melhorar. Essa a nossa função. As empresas, só no Brasil nós temos mais de 19 milhões de empresas ativas.
É claro que esse dado é de 2018, certamente com a pandemia diminuiu um pouco ou não. A gente pergunta assim, ó, no nosso caso de cidade inteligente, as empresas, elas querem gerar emprego. Gerando emprego, elas têm um maior retorno nos seus lucros. Mas de que forma o executivo municipal, o legislativo, tem contribuído para isso? Ou, ao contrário, tem prejudicado? Como deixar de prejudicar e favorecer as empresas para que elas voltem a gerar empregos, renda no nosso município? O terceiro setor, são mais de 820 milhões de entidades, segundo o IPEA, no terceiro setor. Lá em Guaratuba nós temos creches, que estão no terceiro setor, escolas para deficientes, tudo pelo terceiro, e são tudo no terceiro setor, e são muito bem, tem uma gestão muito séria. A gente tem acompanhado isso há muitos anos. Como melhorar isso, como favorecer esses agentes? E as nossas escolas? As nossas escolas, no último censo, tinha educação básica, mais de 170 mil escolas, mais de 2.300 instituições de ensino superior, entre privadas e públicas. Então, gente, nós podemos somar, ser agentes, não só no legislativo. E buscando cidade inteligente, nós podemos ver onde mais com mais pessoas a gente pode somar para fazer isso possível. Eu lembro que em 2001 começou uma corrida por causa do Estatuto das Cidades no Brasil, principalmente no litoral, que nós tínhamos um prazo muito curto para que fosse aprovado o plano diretor como instrumento, né? Eu não sei se vocês aqui participaram. Na época eu participei, de 2001, e foi um corre-corre, porque o Brasil inteiro tinha que cumprir um prazo para construir esse plano diretor. E foi corre-corre, na época nós não tínhamos tanta tecnologia, então era um mapa que ia para lá, era um mapa que vinha para cá nas oficinas, e aquilo rasgava e era durex, e foi construído. Isso não só em Guaratuba, foi em todo o litoral, em todo o país, porque era uma exigência dos órgãos federais. Caso isso não acontecesse, os municípios deixariam de receber recursos federais na época. E é o plano diretor que até hoje estamos. E daí vem a pergunta, como legislador, e como construir esse plano diretor de uma forma, agora não mais, que nós temos plano diretor, agora o que nós precisamos é fazer a revisão, não é isso? Fazer uma revisão usando essa ideia de cidades inteligentes. Cidade inteligentes, começou no ano de 1990 com o protocolo de Kyoto. E teve um destaque maior em 2010. E agora voltou-se muito forte, porque no Brasil eles querem, até por 15 anos, chegar a 40% das cidades. Se já pensaram o que Guaratuba começar e até Guaraqueçaba, o mesmo projeto? Se você começar a falar assim, está vindo recurso federal para todas as calçadas serem modificadas. Imagina as pessoas de idade terem acesso a uma calçada de qualidade. E é isso que a gente quer, participar nessa mudança. O plano diretor, aqui em Matinhos, hoje nós estamos falando em Matinhos, mas creio que seja mesmo dificuldade que nós temos em Guaratuba. Ou nós temos água, mar e Bahia, né, nossas divisas, ou Mata Atlântica, certo? Como que fica? O que é cidade hoje, o que está como cidade, é cidade. O que precisa, e para onde vão essas pessoas que estão nos manguezais, ao lado dos rios? O que fazer? Questões ambientais, como resolvê-las? É o plano diretor. Então, o plano diretor, ele é muito simples, assim, ó.
Eu, quando participei lá na associação comercial, quando foi criado o plano diretor de Guaratuba, a gente sempre lia assim, ó, onde estou e para onde vou, no curto, médio e longo prazo. E o que nos falta hoje no litoral é exatamente isso. Falar em território, o que pode ser melhorado. Vocês aqui em Matinhos, penso que também sonham com a ponte de Guaratuba. Mas quando a gente fala na ponte de Guaratuba, a gente tem que pensar também no Morro da Caieiras. Porque senão você pega a JK, que agora está sendo ampliada, chega na Santa e vai para onde? Então, o plano diretor vem realmente trabalhar nesse sentido. Para onde que vamos colocar as pessoas que estão em cima dos manguezais? O Ministério Público está falando para tirá-las. E levá-las para onde? Temos que... Sempre ouvimos assim, não pode o litoral trabalhar com o setor industrial. Mas todas as empresas hoje, elas não conseguem abrir uma porta se elas não passarem por todas as liberações ambientais. E onde que vai estar isso? No plano diretor. Então, quando a gente vem pensar em cidade inteligente, a gente começa a ver que tem que estar tudo conectado. Dentro da nossa cidade, dentro do nosso território. Como você não pensar, colocar no plano diretor, Pontal do Paraná, que tem as estradas para serem ampliadas? Isso tem que estar dentro do plano diretor. Tivemos agora a engorda da praia de Guaratuba sendo impedida. Mas em Santa Catarina puderam fazer, e o questionamento é sempre o mesmo. Por que não aqui? Porque não se começa uma obra pelo telhado, começa pelo alicerce. E a gente vê que vem projetos de cima para baixo sem olhar a realidade que nós estamos vivendo. A gente, quando vê essas coisas acontecendo, a gente fala, estamos pecando. Essas obras são eleitoreiras ou essas obras realmente vêm facilitar a vida do indivíduo na cidade e na região? Porque quando fala de uma engorda na praia de Matinhos, não é para Matinhos somente, é para o litoral. E quando fala do ferry-boat que não está trabalhando de acordo, atrapalha toda uma região. E essas discussões que a gente tem que falar com propriedade pro território, não só para a nossa cidade. E cidade inteligente vem falar exatamente isso, dessas informações de uma forma estarem ligando todos os pontos de região, que é o litoral, da nossa cidade, dos nossos bairros, do que precisa ser melhorado na nossa cidade, do indivíduo, como participar de tudo isso. Cidade inteligente é uma forma de nós fazermos a tecnologia a nosso favor, a favor do cidadão. Já pensou uma segurança na cidade, com câmeras no centro da cidade e com os policiais que a gente tem em viaturas nos bairros? Estando mais presente nas escolas? Essa é a tecnologia a nosso favor. Então, a tecnologia ela não vem para o final, ela vem para o meio. Como a gente melhorar a nossa realidade no dia a dia. Como morar melhor, como fazer esse indivíduo ter mais presente o nosso, vamos dizer assim, o nosso município, não, a nossa prefeitura e o nosso legislativo. É o indivíduo poder realmente falar, olha, eu posso contar com o executivo municipal mandando um protocolo, ou ele estando presente no dia, sem ir até lá. Principalmente nós que estamos no litoral com um número grande de pessoas de idade, né? Precisando de maior mobilidade. Então, é preciso colocar a tecnologia a nosso favor, sempre, no nosso dia a dia, fazendo com que as pessoas tenham mais visibilidade, que o indivíduo seja o mais importante. Ter clareza que a cidade que temos é a que queremos
a curto e médio prazo. Curto, médio e longo prazo. Isso aí, gente, é o plano diretor. O plano diretor, ele vai dizer, bem simples assim, aquelas falas simples que a gente ouve no dia. Onde que eu estou e para onde que eu vou. É bem simples assim. Plano diretor nada mais é que isso. Quem eu sou, onde estou e para onde eu vou. Quando a gente vai conversar sobre isso nos bairros, as pessoas questionam, mas isso aí é para a gente estudar, da gente que se formou? Não, não é. É a gente resgatando a nossa cultura. Você ouve as pessoas de mais idade falando, olha, ali a gente sentava para conversar, hoje não pode mais. E esse é um reconhecimento territorial. É você ouvir o bairro, ouvir a região e ver o que pode ser melhorado. Então, o plano diretor é oncotô, oncossô, oncovô. Bem simples assim, usando os termos locais para as pessoas entenderem. E fazer desse plano diretor mais presente no nosso dia. Quando nós fizemos da primeira vez, ficou uma coisa muito rápida e necessária, porque a gente tinha um pouco prazo. Na revisão agora, a gente tem por obrigação fazer melhor. Fazer com que chegue mais longe e sejamos bem mais ambiciosos também. Pensando no litoral, numa cidade daqui 10 anos, daqui 20, 30 anos. Se projetando para o futuro. O que nós gostaríamos? E a cidade inteligente tem muita ideia sendo já em execução nesse sentido. Lugares que já deram certo usando esses projetos de cidade inteligente. Jana? E nada mais é que planejar, ter regras e buscar recursos. O governo vai vir aí com o plano de mobilidade, vocês também estão estudando aqui Matinhos, né? E o plano de mobilidade, eu andei estudando esses dias, e assim, é a oportunidade da gente ligar, por exemplo, Matinhos a Guaratuba com ciclovias. Quantos que com a pandemia aprenderam a fazer uso maior das suas bicicletas? Pensar na ciclovia ligando todos os bairros ao centro da cidade, ou nos bairros ter mais ciclovias, para que as pessoas possam se locomover com maior facilidade no seu bairro, para o centro, ou mesmo ficando no bairro, mas dar acesso a essas pessoas. Também a gente, quando vê os planos de mobilidade que o governo federal está vindo aí, que a gente tem que colocar em prática nos nossos municípios, é que a gente vocês viram que eles vêm com o norte. A cidade inteligente é isso, ela te dá um norte. Aonde eu quero ir? De que forma eu posso chegar numa cidade com mais eficiência usando tecnologia? As cidades inteligentes, eles vêm com esses planejamentos. Onde que já está dando certo? Onde eu posso copiar? De que forma eu posso fazer? Cidade inteligente nos dá esse pensamento, um pensamento de melhoria no todo, na saúde. Uma pessoa para sair de casa, ela já sabe se marcou ou não, o seu médico vai estar ou não, isso com antecipação. A escola, onde ela pode levar com maior rapidez esses alunos para eles aprenderem. Então, isso tudo são planejamentos que o executivo, para colocar na prática, depende de leis que a gente aprove na Câmara de Vereadores. Então, como legislador, de que forma nós podemos participar mais nessa revisão do plano diretor? O plano diretor é a nossa cartilha. É como se a gente tivesse um estatuto e falasse assim, aqui o que pode ou não na cidade. E é hora da gente fazer revisão. Revisão usando toda uma tecnologia que hoje nós temos e 10 anos atrás nós não tínhamos. Recursos também vêm do governo federal. Eu gostaria de colocar aqui, bem de uma forma assim, integrada, a nossa fala. Eu estive assistindo todas as apresentações até hoje, e como você aprende, né, ouvindo cada um na sua área, né? Nesses 10 meses de
que estou como vereadora, você tem que mudar todo um pensamento, toda uma forma de estudar. Até eu brinquei com a Nívia. Nívia, enganaram a gente, porque disseram para a gente que político não trabalha. Como? Meu Senhor, o que tem que estudar? Estudar demais, demais. E essa forma integrada que a gente quer de trabalhar com a comunidade é um desafio muito grande. Porque há um descrédito hoje com as instituições, né? Instituições escolares, instituições religiosas. Então, não vou nem falar dos políticos, né? Mas, ao mesmo tempo, cria-se a vontade de buscar o novo, de fazer melhor, de fazer dar certo. Então, buscar soluções para o cidadão com mais transparência e eficiência é o que nós estamos fazendo hoje aqui. É como se nós estivéssemos dizendo assim, tem muita coisa para fazer, tem muito conhecimento para buscar, mas nós queremos somar. Somar como cidadão, somar como representante hoje que nós somos na nossa comunidade e somar nessa missão de fazer um mundo melhor, fazer uma cidade melhor. Então, buscar fazer com eficiência, esse é o nosso desafio. Fazer eu humana, você humano, ser eficiente no nosso dia a dia. Cada dia podendo dizer, olha, já dei um passo a mais nessa missão. E cidades inteligentes é o caminho. Nós que precisamos trabalhar com o nosso plano diretor, fazer uma revisão séria. Eu sou do setor produtivo e eu fico olhando lá. Guaratuba não pode construir mais que 10 andares. Eu não sei aqui em Matinhos, mas deve ser a mesma situação. Isso para terrenos que tem que ter 20 de frente, né? Uma frente, então são 2 terrenos, né? E daí você fica olhando lá. Tanta gente sem moradia, tendo que invadir áreas ambientais, manguezais, enquanto que o nosso plano diretor pode melhorar isso. A gente tem, pelo nosso estado, o coeficiente 6 na hora de levantar um prédio. O município de Guaratuba, certamente os outros no litoral também, trabalham com o coeficiente 1 ou 2. Simplificando, assim, que eu sou corretora de imóvel, não sou engenheira, mas o que eu ouço é que o mesmo espaço, vamos dizer, num terreno de 1.000 metros, podendo construir aí seus 1.600 metros, com coeficiente 6, a gente ia poder construir 3 vezes mais. Será que não seria a oportunidade de se fazer? Daí você pega 2 terrenos, construir lá, hoje constrói 20 apartamentos. Com coeficiente 6, poderia construir o quê? 40 apartamentos, 60 apartamentos. Quantos IPTU, já que o poder público depende de receita, você sai de 2 IPTUs e vai para quantos IPTUs em 2 terrenos? Se é receita, se é tributo que o executivo precisa, tem formas no plano diretor de fazer isso acontecer para o resto da vida. Então, às vezes, quando vai falar em plano de mobilidade, eles já querem colocar o STAR, cobrança de estacionamento, sendo que no plano diretor, a gente consegue fazer o pé direito mais alto, tipo Camboriú, de 7 metros, começar para deixar os primeiros andares só para estacionamento, tirando esses carros da rua, dando mais acesso às ruas, ao pedestre, ao ciclista e aos veículos também. E são situações que é o plano diretor que vai resolver. Lá no bairro, ou próximo do bairro, se você tiver também a oportunidade de colocar prédios altos, é onde vão poder ser construídos casas de projetos sociais.
tirando essas pessoas dos manguezais, tirando essas pessoas dos córregos, dos rios, acabando com as nascentes. Nós passamos tanta cidade aí sem água, o litoral, graças a Deus, não sofre com isso, mas a gente tem visto isso a nível mundial. E é o nosso plano diretor que pode ser feito isso. A gente poder sentar com pessoas da área de arquitetura, engenharia, nesse sentido de como melhorar o nosso plano diretor para dar qualidade para as pessoas. Quantas pessoas no nosso município querem a oportunidade de ter um imóvel, uma casa para morar, moradia própria? De que forma fazer isso, gente? Nós não podemos crescer vertical, né? Ai, Gi, agora eu troquei. Só horizontal. Por que não fazermos isso? Fazer com que as pessoas possam ter a sua moradia. O nosso plano diretor vem resolver isso. E agora que nós temos que fazer a revisão, é nesse sentido que a gente tem que conversar. Ir até os arquitetos, engenheiros, o pessoal da construção civil, as pessoas que conhecem lei, de que venha para essa casa projetos de lei, um plano diretor, para que os vereadores, na hora de votarem, aprovarem, estejam aprovando aquilo que vai trazer para o indivíduo qualidade de vida. E é isso que nós, como legisladores, queremos participar, fazer parte disso, porque tanta gente sem casa para morar, porque tanta gente, quando vão falar das questões ambientais, estão falando apenas do Amazonas, mas nós somos 5.570 municípios. 5.570 municípios que está fazendo de acordo na hora de recolher o seu lixo? Será que é essas questões que a gente tem que levantar como legislador? Melhorar o nosso território, o nosso local, a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. Participar dessas discussões. Eu quero agradecer aqui o convite de vocês, agradecer mesmo. Como primeiro mandato, ainda as pernas tremem, mas esse é o processo mesmo que a gente sabe de poder representá-los melhor futuramente. Hoje, só de estar aqui, a gente vai vencendo as barreiras com a gente mesmo. Falar em público, né, falar com o microfone, né? 10 meses de mandato, falar sobre o legislativo, mas é uma missão, e como missão a gente tem que assumir e não sumir, tem que ir buscando conhecimento. Eu agradeço muito a vocês, em nome da nossa presidente da Câmara de Vereadores, Kátia, trago o abraço dela para vocês todos. Estamos lá também à disposição, querendo somar com vocês. Obrigada, boa tarde.